Graças e paz, amados, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje a respeito da mensagem de Deus, da palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, tá bom? Então fica livre, com o coração aberto para receber da parte de Deus aquilo que Deus já trouxe, né, já colocou, e você está aqui para sair com respostas. Eu creio e declaro isso em nome de Jesus, tá bom? Amém. Vamos começar. Por favor, você pode colocar aquela imagem do bonequinho. Tem uma imagem aí do bonequinho que eu gosto muito de usar para explicar espírito, alma e corpo. Ela fica, não sei se ela está fácil aí. Espírito, alma e corpo. É um bonequinho azul. Peguei de surpresa o pessoal de comunicação, não foi? Chegou assim agora, irmão. Fui guiado pelo Espírito. Pá! E aí foi. Se achar, se não achar, não tem problema não. Achou o bonequinho? É, ótimo. Amém. Obrigado, gente. Então, pessoal, hoje vamos falar a respeito de obras da carne e frutos do Espírito. Amém? Repete comigo, obras da carne e frutos do Espírito. Para a gente trazer esse entendimento para a nossa vida, prática diária, a gente precisa entender os pontos de vistas que a Bíblia nos mostra, nos aborda. A gente sabe que existe, por exemplo, 2 tipos de justiça. Amém? É verdade, irmãos. Existe um tipo de justiça terreno, humano, e muitas vezes a gente está querendo julgar o tipo de justiça de Deus baseado no tipo de justiça humano. Mas não é justo isso que Deus está fazendo. Aí eu pergunto, não é justo para quem? Para você ou para Deus? Porque existe um ponto de vista celestial. Quando Deus, ele fala em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele fala que eu é que sei os planos que eu tenho para vós, ou para vocês. E às vezes as pessoas estão querendo saber mais do que Deus, a respeito do que Ele já tem para nós. Nós sabemos daquilo que está limitado ao nosso conhecimento. Amém? Mas existe ponto de vista celestial. É como se nós observássemos as coisas daqui da terra, né, baseado no nosso entendimento. E Deus, ele tem um ponto de vista celestial. Amém. E para a gente ter essa holística, né, daquilo, da abordagem do assunto que vamos ter hoje, esse bonequinho, ele traz essa clareza para a gente entender a nossa formação. Irmãos, a nossa igreja, ela está, esse ano agora, comemorando 5 anos, tá? Desde do período que nós chegamos aqui, que recomeçou, estamos na frente da igreja há 3 anos e um pouquinho, alguns meses, né? Minha esposa e eu, mas a gente está comemorando 5 anos esse mês. Minha esposa vai falar um pouquinho no final. E a gente tem falado muito a respeito disso. Por quê? Porque por mais que a gente tenha trazido esse assunto para se tornar algo mais fácil e didático na nossa jornada ou caminhada cristã, as pessoas têm parado nesse mesmo ponto. Pastor, eu estou confuso. Deus falou comigo, pastor, para eu fazer algo. Eu tenho certeza que foi Deus que falou com você? Ou foi os teus sentimentos, as tuas emoções, ou o que você não está vendo? Então as pessoas estão se baseando em dimensões que necessariamente não são seguras do ponto de vista bíblico. Quando a Bíblia diz que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, uma casa terrena. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala que, e agora que o Deus da paz nos torne, ou os torne santo em todos os aspectos, ou nossa tridimensionalidade, amém? Em todos os aspectos, e que o Espírito, fala comigo, Espírito, a alma e o corpo, somos essa é a nossa formação. Somos essa é a nossa, esses 3 aspectos é que compõem o ser humano. Espírito, alma e corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de Jesus, nosso Senhor. Quando a gente passa a ter clareza dessas 3 dimensões, nós sabemos que existem 3 tipos de linguagens, ou 3 tipos de comunicação. Pela carne, ou pelo corpo, nos conectamos, amados, pelos 5 sentidos. Tudo que você está vendo agora aqui, você está utilizando a sua visão, amém? Você está sentado em uma cadeira porque você está percebendo através do tato, do contato. Você está ouvindo o que eu estou falando. Eu estou usando aqui minhas cordas vocais, mas vocês estão ouvindo, né? Então, paladar, olfato, visão, audição, tato. É uma comunicação da dimensão da carne. Mas quando vamos para a dimensão da alma, nós passamos agora a nos conectar com o mundo de uma forma intelectual. Fala comigo, intelectual.
Na carne, os 5 sentidos, pela alma, ou pelo entendimento, pelo intelecto e pelas emoções. Pela razão, nós vamos acessar o mundo, que é o conhecimento, quando você entende as coisas. Mas existe um outro lugar, que é o nosso espírito. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que o homem natural, ou a natureza humana, não consegue entender ou compreender as coisas do Espírito de Deus, porque elas só e apenas só se discernem espiritualmente. Então as coisas espirituais, ela só vai ser acessada pelo Espírito. Jesus fala em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito. É necessário que seja desse modo. Amém, amados? A Bíblia fala também em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo fala no íntimo dos nossos corações, ou seja, no nosso coração humano. Quando a gente tem essa clareza, fica mais seguro ser guiado. Assim como o testemunho que foi dado aqui agora. Ela poderia ter feito uma inalação, irmãos, uma lavagem com soro. Imagina hoje como estaria essa família, uma criança com uma pedra ingerida com pontas pontiagudas, né? Nem imagine. Ia estar uma situação bem complicada, mas graças a Deus, pela acessibilidade do seu coração, ou pelo entendimento que você percebe que as coisas espirituais são discernidas pelo teu espírito. Amém, amados? Amém. Sabendo disso, agora vamos entrar no assunto, que é obras da carne e fruto do espírito. Gálatas capítulo 5, por favor, versículo 16. Você gosta de Bíblia? Amém. Nós somos um ministério que abrimos muito a Bíblia, amados, tá bom? Outra vez eu recebi uma visita, né? No final foi abordar o nosso visitante. Tudo bem, rapaz? Como você está? Seja bem-vindo. Ele, caramba, pastor, você abre tanta Bíblia que não deu tempo nem de acompanhar aqui. Estava perdido aqui. Eu disse, que bom, né? É ruim se não abrir essa Bíblia, né? Aqui a gente abre bastante a Bíblia, tá, gente? Então vamos lá. Se gosta de Bíblia, está no lugar certo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos ler na versão transformadora. Diz o seguinte: por isso, digo, deixem, diga, deixem. Diga, eu devo deixar. Segura isso aí. Deixe que o Espírito guie a sua vida. Olha só, amados. Deixem que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios ou os desejos de sua natureza humana. Lembra que nós falamos aqui a respeito da tridimensionalidade? Existe a carne, existe a alma, existe o espírito. Tem um videozinho que eu coloquei, eu perguntei, né? Não sei se alguém chegou a acessar. Eu perguntei ao meu filho outro dia. O que você entende? Ele tem 10 anos. O que você entende a respeito de espírito, alma e corpo? E eu coloquei para gravar. E ele trouxe, né, aquela clareza, ele disse, pai, é simples. Quem assistiu esse vídeo? Está lá no Instagram. Aí ele disse, a alma é o entendimento. As lembranças, as memórias. O coração são as sensações, os pressentimentos, a intuição. Olha que legal, gente. Os dois são da dimensão espiritual. Porém, a carne é tudo que nós acessamos pelo toque. Por exemplo, os nossos órgãos internos, nós também não podemos ver, mas se fizer a cirurgia dá para ver. Faz parte da dimensão da carne. E ele explicou bem direitinho, né? Aí fez, é isso. Eu falei, amém, filho, que bênção. Então, gente, agora entendendo que nós devemos deixar que o Espírito nos guie, ou nos governe, e não devemos satisfazer os anseios da natureza humana. Por favor, coloca na versão internacional, NVI, nova versão internacional. E diz o seguinte, vamos acelerar bastante hoje aí, tá, gente? Por isso digo, vivam, diga, vivam. Vivam pelo Espírito. Amados, a Bíblia falou primeiro, na versão anterior, que nós devemos deixar que o Espírito nos guie. Agora, nessa versão, ela fala que nós devemos viver pelo Espírito. Continuando aqui, vivam pelo Espírito e de modo nenhum, olha só, gente, satisfarão os desejos de quê? Falou primeiro natureza humana e agora falou da carne, que é a dimensão carnal. E agora coloca na versão Bíblia Viva, no caso NBV. Nova versão, ou nova Bíblia Viva, por favor. Que diz o seguinte. Já foi. Vocês estão vendo aí? Ou minha cabeça está atrapalhando aqui? Chamar o pastor de cabeção
Deus está vendo, né, irmão? Suas orações. Não, estou brincando. Olha só, gente. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções de quem? A Bíblia está dizendo que você deve ser governado pelo teu Espírito ou pelo Espírito Santo através do teu Espírito. Ande em Espírito e não satisfaça a concupiscência da carne. É isso que a Bíblia está dizendo aqui em várias versões. Nós devemos obedecer somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir, olha só. Ele lhes dirá aonde ir, o que fazer, olha só. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. E agora? Que história é essa, pastor? Que eu sou um pecador. A Bíblia está dizendo que a minha natureza é pecaminosa? Irmãos, para a gente entender sobre esse assunto de obras da carne e frutos do Espírito, esse assunto que tem sido bem polemizado, né? Ou talvez mal compreendido, algumas pessoas têm falado muito. E se você procurar na sua Bíblia, não existe esse termo, pecador redimido. Ele era pecador e agora está redimido. É uma coisa, mas ser uma só situação, pecador redimido, não existe. Não existe o julgado, condenado, absolvido. Ou ele está numa situação de culpado, julgado, ou condenado, ou em situação de absolvido, perdoado, redimido. Ok? Vamos continuar. Para a gente entender que se nós somos pecadores ou não somos pecadores, e essa natureza pecaminosa fala a respeito de que parte em nós, para nós entendermos, precisamos entender que a Bíblia diz que Deus faz o homem à sua imagem, A Bíblia diz que Deus é Espírito. Muito bem. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A nossa essência é espiritual. Quando você entende, amados, que a vida não termina quando nós morremos nessa vida, há uma continuidade, porque foi para isso que Jesus veio. João 10:10. Eu vim para que tenham e vida em abundância. Em algumas versões muda para a vida eterna, vida que satisfarão. Então Jesus veio para resolver o problema da morte, que foi causado pela desobediência lá atrás, né? Então ele veio para trazer vida eterna. Essa é a consciência de nós, filhos de Deus na terra. E isso tem que ficar bem resolvido, amados. Tá bom? Por favor, vamos ver rapidamente se nós somos pecadores. Vamos ver, abre por favor, Romanos capítulo 8, versículo 1. Para a gente entender as obras da carne. Acredito que a mensagem de hoje vai ser breve. Acredito. Toda vez eu digo isso, posso tentar prometendo, né? Meu Deus do céu. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte, pode ser na NVT, tá? Diz o seguinte, agora, Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Agora, diga agora. Irmãos, o reino de Deus é chegado. Dá uma glória a Deus aí. É outro ponto que tem sido mal interpretado no nosso meio, em nossas comunidades cristãs ao redor do mundo. As pessoas esperam por algo que está para acontecer. As pessoas têm um relacionamento com um Deus distante. E Deus, ele é um Deus presente em nossa vida. A presença do Espírito Santo está em você agora mesmo. A presença do Espírito Santo não sai quando você passa pelas portas. Você está em casa, dormindo, tomando banho, comendo, trabalhando, dirigindo. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor torna-se uma só pessoa com Ele. Acaso não sabeis que és casa e morada do Espírito Santo? Oh, aleluia! Que foste comprado por preço alto, preço de sangue. Amados, você tem que ter essa consciência da presença manifesta. A presença em você. Porém, a presença manifesta, ela é ativada, desejada através da sua fé. Amém? Ok. Continuando aqui. Agora, o reino chegou. Jesus já morreu e já ressuscitou. Ele já fez a obra consumidora na cruz. Então está consumado. Amém? Amém. Aleluia. Romanos capítulo 1, 8, versículo 1 diz o seguinte. Agora, portanto, já o quê? Diga, não há nenhuma condenação. Amados, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você se alegra com isso? Não há mais nenhuma condenação.
Então, amados, não permite que pensamentos condenatórios, né, o diabo lance na tua vida para tentar te parar. Ah, mas eu errei no passado, eu fiz coisas tão feias. Se arrependeu? Está em Cristo Jesus? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Versículo 2. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, usa o quê? De quê? Aleluia. O Espírito que dá vida, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Qual é o salário do pecado? E Jesus fez o quê? Ressuscitou. Porque ele ressuscitou, nós temos a garantia, irmão, da vida eterna. Em Cristo Jesus. O sangue do Cordeiro foi derramado, irmão, para hoje nós vivermos, celebrarmos a nova aliança. Eu queria depois que o Guto cantasse de novo. Gente, essa música que ele cantou a segunda, ele compôs agora, sexta-feira. Olha como o negócio está acelerado. Embaixo de uma palavra que Deus liberou aqui, o negócio foi ativado na vida do homem, já vai com 8 músicas aqui em 2 meses. Né? Deus falou que nós iríamos cantar a visão. Amém? Um povo que revela Cristo na terra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Deixa aqui. Já vai ficar por aqui. Continuando. Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. E olha aqui o que fala. Romanos 6, 6. Sabemos que a nossa velha natureza humana, ok? Sabemos que a nossa velha natureza humana foi o quê? Crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser... O 7, por favor. 6, 7. Pois quando morremos com Cristo, fomos o quê? Já não há mais condenação, amado, sobre você. Você não é um pecador redimido. Repete comigo, por favor. Eu não sou pecador. Diga, não há condenação para a minha vida. Se eu estou em Cristo Jesus. Vamos continuar. Versículo 18. Dá um pulo lá no 18, por favor. O 18 diz assim, ó. Romanos 6, 18. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Meu Deus do céu. Isso é poderoso demais, amados. O apóstolo Paulo, ele tem uma veia poética, né? Meu Deus. Nos tornamos escravos da justiça de Deus. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, 13, por favor. Estamos falando aqui somente esse trecho aqui para entender o tema da mensagem de hoje. Estamos mostrando na Bíblia que você não é mais um pecador, tá bom? E eu vou explicar mais um pouco à frente. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte. Ele o quê? Irmão, ele vai resgatar? Ele já o quê? Já nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o quê? Amados, saiu de um poder das trevas, não está mais no império de trevas, não está mais sob o governo do diabo, não é mais escravo do pecado. Cristo te libertou, foi para a liberdade que Cristo libertou. A gaiola está aberta, a prisão está aberta. O que acontece é que algumas pessoas não entendem e pelo livre-arbítrio, escolha, decidem ficar aprisionado em algumas situações. Nós precisamos nos posicionarmos agora como livres. Se hoje alguém peca, é por opção. Em Cristo Jesus é. Porque ele já te libertou do pecado. O poder do pecado não tem mais como aprisionar você. Você se alegra com isso? Continua, por favor, o 14. E ele diz que comprou nossa liberdade e o quê? Diga, perdoou. O quê? Amado, você foi perdoado. Obrigado, Jesus. Dá uma glória a Deus, por favor. Obrigado, Pai amado. Ontem a gente teve um momento de comunhão na casa dessa família abençoada aqui. E a gente estava no final, né? Era para ser uma oração de despedida, virou quase que uma vigília, não foi? E ali começamos a orar, daqui a pouco virou um momento de oração em línguas.
e começamos a ter experiências espirituais. Amados, desejem ter experiências espirituais. Convidem pessoas, né? Crie laços entre irmãos mesmo. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 2, que quando a igreja nasceu, a igreja ela crescia, né? De casa em casa, no partir do pão, na comunhão, em oração, no ensino dos apóstolos. A gente vem para aqui é o nosso QG, aqui é o quartel-general, aqui a gente recebe instruções a respeito da visão. Se você está aqui, Deus te plantou aqui, irmão, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Corra a carreira proposta por Cristo para a tua vida. Amém? Desenvolva o seu ministério. Louvado seja Deus. Eu creio, irmãos, que nós somos um celeiro de ministros aqui. Tem muita coisa que Deus tem para fazer através da tua vida, da minha vida também. Em nome de Jesus, tá? Mas precisamos afiar, assim como o ferro, né? Afia o ferro, um amigo. Irmão, temos que ter um momento de comunhão. E engraçado que ontem pela manhã eu tinha dito a Daniela, a gente vai na festa ali do nordestino comer cuscuz com macaxeira. Vocês chamam de aipim, mas é macaxeira. Vamos comer ali cuscuz com macaxeira. Aí irmão João liga para mim, pastor, tem algum compromisso já tarde? Não, que vamos bater um papo. Chega lá, cuscuz com macaxeira. Estou pedindo para tu me... Peraí. Não estou pedindo para tu fazer cuscuz com macaxeira e me chamar não. Mas se fizer, pode chamar. Fica a dica, né, pastor? Tá bom. Gente, Cristo, né? Ele nos comprou. Ele comprou nossa liberdade e já perdoou os pecados. Por favor, 1 João, no capítulo 3, versículo 5. 1 João, capítulo 3, versículo 5. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por uma igreja que caminha com uma leveza, sabe? Com uma fluidez, como uma família, uma grande família. Sabe, irmão, sem religiosidade, com liberdade de rir, de conversar. Ô Senhor, obrigado, Pai, por essa sendo a realidade da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Uma grande família. Muito obrigado, Pai. Quando o irmão faltar, sentir falta do irmão. Rapaz, cadê aquele rapaz que não veio? Aquela moça, ligar para aquela pessoa. Sabe, gente? Nós temos que ter essa visão do ponto de vista bíblico mesmo. 1 João, no capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte. 1 João 3, 5. E vocês sabem que ele veio para tirar o quê? Nossos pecados. E nele o quê? Não há pecado. Amém? O 6 diz, quem permanece, olha só, irmão, tem que permanecer, tá bom? Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Forte, né, irmãos? Sabe o que ele está dizendo aqui, em outras palavras? A pessoa que se diz cristã tem que viver como cristão. Não adianta só dizer cristão e não demonstrar que é cristão. De que adianta você apenas dizer algo que é e não viver o algo? Você está enganando a si mesmo. Tiago fala que nós somos, quando fazemos isso, ouvintes negligentes. E quando praticamos, somos operosos praticantes. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz o seguinte. Logo, 2 Coríntios 5, 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou, diga, nova criação. Aleluia. A velha vida, a natureza, amado, sabe? A natureza humana, o pecado da carne, a concupiscência da carne. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início para você quando você disse sim para Jesus. Qualquer pessoa que quando diz sim para Jesus, eu creio e declaro em nome de Jesus, que as pessoas que vocês vão estar orando a partir de hoje, em nome de Jesus, amado, você não pode orar pela decisão. Pastor, eu vou orar para que ela se converta. Não depende de você. Você pode orar para que toda influência que está aprisionando ela seja quebrada, porque existe autoridade sobre a igreja para quebrar a influência do diabo. E a partir daí, quando você ora para que esses impedimentos sejam quebrados, essa pessoa fica livre, amados. Fica acessível. E aí sim você pode convidar, tá bom? Você pode pregar com o teu comportamento, com o teu procedimento. É assim que a Bíblia diz que uma mulher vai ganhar o seu marido, com o seu procedimento, o marido não cristão? É pregando, falando? Não, às vezes vai ser com o procedimento. Nesse caso, desse desafio, vai ser com oração. Sobrou, Laís, algum envelope ainda? Acabou?
Tá, glória. O teu? É o seu. Guarda o seu. Não, era para distribuir mais. Queria saber se o pessoal pegou. Quando eu cheguei logo cedo, também estávamos conversando na porta, né? Com a irmã Elisângela ali, o irmão Bertolo. A respeito, amados, de um esfriamento espiritual. E a gente estava falando, poxa, as pessoas estão... O clima chega, esfriou, é o frio que tira o povo da igreja. Era o calor, a gente estava nessa sala aqui, meu Deus do céu, né? Era 50 graus. A gente vinha para o culto, voltava bronzeado. Tu fosse para o culto ou foi para a praia, né? Tão quente que estava aqui. Né? Os meninos ficavam lá em cima, vinha com as bochechas rosadas assim. Aí chegou o ar-condicionado, vai chegar o outro ali também, amém? Mas a gente falou que não é só essa geração jovem que não está mais esfriando, não tendo essa sensação, essa sensibilidade espiritual, mas também as pessoas mais velhas que estão vivendo hoje, estão sendo roubadas, amados. Seja por uma, sabe, eu estou com uma dor no joelho, meu dedo mindinho está inchado. Tu deixa de trabalhar porque o dedo mindinho está inchado? Entenda o que eu estou falando, amados, por favor, né? Não quero comparar, mas precisamos entender que quando nós colocamos algo como obrigação, como prioridade, nós vamos receber mais do Senhor. Amém? Aleluia. Continuando aqui, então nós estamos vivendo essa nova vida. 18 diz o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si. Olha só, por meio de Cristo, e nos encarregou de quê? É isso que você vai fazer com esse desafio, é reconciliar. Amados, está contigo. Nos encarregou de reconciliar outros com Ele. O 19, por favor. Pois em Cristo, mais uma vez em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta o pecado. Olha só, amados, não levando mais em conta o pecado das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. O 20 diz: agora, portanto, somos o quê? Embaixadores. Meu querido, você é um embaixador de Cristo. E minha querida amada, você é uma embaixatriz de Cristo. Você é um propagador do Evangelho onde você chega. Você é um revelador e uma reveladora de Cristo onde você chega. Amém? Hoje nós somos embaixadores de Cristo. Deus fez seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Jesus quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Eu declaro em nome de Jesus que as pessoas que Deus vai direcionar a vocês orarem, atenderão ao chamado do Espírito Santo através de vocês, por intermédio de vocês. Vocês, como embaixadores e embaixatrizes, serão canal de Deus onde vocês estiverem. Pessoas serão alcançadas e terão um destino mudado de uma vida ou uma segunda morte eterna para uma vida eterna, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. O 21 diz o seguinte: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados o quê? Justos diante de Deus. Diga: eu não sou pecador, eu sou justo, sou justiça de Deus. É isso que eu quis mostrar para você entender somente o que a gente vai falar aqui agora. Foi necessário falar tudo sobre tudo isso para a gente entender sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Amém? Amados, você não é mais pecador. Você não é mais pecadora. Pecador entra no céu? Ah, pastor, não quer dizer que eu não posso errar? Eu não disse isso. A tua natureza humana não se converte. A carne, ela não se converte. A casa, a embalagem. Bota lá, por favor, 2 Coríntios capítulo 5, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. A nossa natureza humana, é no mesmo capítulo, né? Que eu estou. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, olha só, esta tenda, olha o que ele está chamando, o apóstolo Paulo, em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno. Aleluia. Uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Coloca na versão NTLH, linguagem de hoje. Aqui a editora, né, que fez essa transliteração deu uma exagerada. Linguagem de hoje. Olha o que ele chama o nosso corpo, ou o teu corpo, na linguagem de hoje. De fato, nós sabemos que
quando for destruída essa o quê? Irmão, não deixa a barraca governar a tua vida, não. Pegou? Andar em espírito, não satisfazendo a vontade da carne. Não satisfaça a vontade da barraca. Saia com essa convicção hoje aqui. Está na Bíblia? Está aqui na Bíblia, irmão. Pode conferir. Amém? Volta lá, por favor. Gálatas capítulo 5, agora 16. Aleluia. Amados, a Bíblia fala que a nossa carne, o nosso corpo, ele está em uma condição corruptível ainda. E nós iremos ser revestidos de uma incorruptibilidade, com um corpo semelhante ao do nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado. Mas enquanto isso, a carne, ela vai estar puxando para os desejos naturais. Pastor, eu não entendo, eu fazia algumas coisas erradas, me converti, mas eu sinto as mesmas vontades. Pois é, amados, desejo carnal. E agora você precisa entender que em Cristo Jesus, esse poder que antes te aprisionava, você não tinha opção, que você iria e fazia, agora você já não tem mais essa escravidão. Você hoje tem o Espírito Santo que te dá força para você não mais errar. Dentro de você. Amém? Vamos lá. Gálatas capítulo 5, 16. Diz o seguinte, pode voltar para a NVT, por favor? Por isso, digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. O 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto. Imagina, gente. Você vive um conflito interno. É a faixa de Gaza dentro de você. Não acaba nunca. Olha só. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela carne, pela barraca, pela natureza humana. Isso significa que essas duas forças, aqui está dizendo, se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Imagina, gente. É como se você tivesse aquela mistura de emoção. Quer ver esse negócio ficar agitado no momento que você está com raiva. A ira, ela acende a chama da carne. E agora a carne, ela quer se vingar, ela quer vingança, ela quer, sabe, ela está naquele ímpeto, ela quer ação, atividade. A tua alma, que é Maria vai com as outras, se tu não alimentar ela, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que devemos renovar a nossa mente, a nossa alma, com a palavra de Deus. Mas se você não renova com a palavra de Deus, fica botando outras coisas dentro da sua mente, ela vai trazer, mas você está certo. Vai para cima, você está certo, né? Não deixa não. Né? Vai fazendo aquilo mesmo, né? Ele está certo. Não vai para cima, não deixa não. Ela falou que você não está errado. Não, vai para cima. Olha só. Olha para aqui, gente. Vamos ter um dia um prédio só com salão assim, o pessoal ficar à vontade para se deslocar. Não tem problema não, tá? Se quiser se deslocar, amados. Mas vamos focar na mensagem também. Ok. Então, a nossa natureza humana, ela quer governar. Nós precisamos entender que devemos ser governados pelo Espírito Santo. Repete comigo, por favor. Nós devemos ser governados pelo Espírito Santo. E não devemos fazer a vontade da nossa carne. Amado, se você faz a vontade da sua carne, deixa eu dizer para você, uma linguagem pejorativa, não está escrito assim, tá? Mas nós chamamos, né, no termo, na cultura gospel, crente carnal. O crente carnal está lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, terminando, né, o homem natural, 14 até os 16. 1 Coríntios capítulo 3 agora, ele fala, leite-vos a beber, chama de bebezinhos espirituais, explica sobre isso, mas não tem essa palavra. O crente carnal não tem. O crente carnal é aquele que é governado pela carne. Ele diz que nasceu de novo, até nasceu, mas ainda é governado pelas práticas mundanas, ao ponto que as pessoas de fora não sabem distinguir quem é crente e quem não é. É a pessoa que anda segundo os desejos da carne. Porém, aquele que anda segundo o Espírito, ele vai frutificar no Espírito. E vai fazer, e vai dar testemunho, e vai revelar Cristo onde chegar. Continuando, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo agora 18. Quando, porém, vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O 19.
quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Não adianta você dizer que é crente e não se comportar como crente. Jesus vai voltar e você vai ficar. Diga amém que é verdade. Amém. Irmãos, você dizer que é crente e não viver como crente, você está enganando a você mesmo. Se você acredita na palavra de Deus, você precisa praticar ela. Amém. E eu vou dar uma dica para vocês. Há um script, ou há uma listinha. Eu acredito que todo crente deveria ter isso aqui, ó, memorizado. A gente vai ler agora. Um checklist. Opa, ok, não. Vamos lá? Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados humanos, ou os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, irmão, isso não é para crente mais não. Impureza, irmãos, Deus chamou você para andar em santidade. Sensualidade, tem irmão e irmã que entra na roupa vácuo, a gente sabe. Não vamos pregar sobre isso não. Entra no, né? Depois para tirar aquilo ali, deve ser uma luta, irmão, uma batalha. Não precisa você expor, irmão. O seu corpo nem pertence mais a você, é templo morado do Espírito Santo. Algumas pessoas já me perguntaram algumas coisas a respeito, né, sobre vestimenta, uma coisa e outra, tal. O que é que você acha? Eu não acho nada, a Bíblia fala a respeito disso. E você julga o que você vai fazer no seu corpo, se está certo ou está errado. Sonde o seu coração. O Espírito Santo está dentro de você, meu amado e minha amada. O que você acha? Você acha correto? O que o teu coração fala a respeito disso? Eita, pastor, não acho que é correto não. E por que está me perguntando? Vamos lá. O 20. Idolatria. Amados, tem gente que idolatra coisas. Filhos. Ninguém mexe no meu filho. Olha, quem tocar no meu filho, eu arranco cabeça, pé de qualquer um. Isso é idolatria, amado. Carro. Eu conheci uma pessoa que lavava o carro e às vezes nem tirava o carro da garagem e ia para a igreja a pé para não sujar nem dar carona aos irmãos. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão rindo, né? Tá bom. Estão se identificando, né? Tá. Vamos continuar aqui. Feitiçaria. Feitiçaria. Hostilidade. Discórdias. Ciúmes. Irmãos, isso não é para crente mais não. Tá bom? Ciúmes. Acessos de raivas. Olha só. Não, porque pastor, olha, quer ver eu ficar com raiva? Me catuque, pisa no meu pé para você ver um crente bravo. Eu acho inadmissível, porque comigo, escreveu no meu pau comeu. Não, amado, isso não é para você mais não, amado. Isso não é para você. Tá bom? Vamos lá. Ambições egoístas. Amados, você pode ter uma ambição saudável. É bom que você deseje ter para abençoar, enriquecendo-vos para toda generosidade. Mas ambição egoísta você só quer para você. É eu. É o egoísmo, né? É ambição egoísta. Dissensões. Dissensões é um tipo de divisão. Discórdia, né? Discordância. Tá bom? Divisões. 21. Inveja. Comparação, invejando. Isso não é mais para estar no meio do povo de Deus. Bebedeiras. Pastor, a Bíblia diz que não é pecado. O pecado é só embriaguez. Irmão, eu acredito nisso também. É o que a Bíblia diz. Ah, mas no primeiro milagre de Jesus foi na festa de aniversário, pastor. Ele transformou água em vinho. E não foi uma garrafinha não, viu? Foi 6 talhas desse tamanho, de 120 litros. Irmãos, faça o que você quiser da sua vida. Agora pergunte ao Espírito Santo se aquilo vai trazer escândalo para o Evangelho. Sonda teu coração se quando você está fazendo aquilo, se teu coração arranha. Irmãos, você tem o Espírito Santo dentro de você. Romanos capítulo 14, versículo 22. Coloca lá, por favor. A Bíblia diz, Romanos 14, 22, que a fé que você tem, pode ser até na RA, tá? A fé que você tem não é para você mesmo. É individual. Se você ler o capítulo de Romanos 14, você vai ver que aqui, o apóstolo Paulo ele diz, aqueles que guardam sábados, outros guardam domingo, e outros não fazem distinção entre dias e dias. Aquele que faz e o faz para o Senhor, faça. Porque o Senhor, que é o Deus dele, vai receber. Não compare, não julgue, não tenha inveja. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Fé individual, meu amado. Mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova.
Tem uma versão que diz, naquilo que o teu coração não te condena. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele não nos condena, ele nos justifica. Está lá em Romanos capítulo 8. Hoje, a tua consciência, quando pesa que tu faz algo de errado, é o teu Espírito que está te acusando. Sabe, irmão, aquela vozinha, tu passa um sinal vermelho e fica martelando na tua cabeça. Eita, não era para ter feito isso. É a tua voz do Espírito, é o teu Espírito sinalizando. Fica sensível para essa voz. Volta lá, por favor. Já estamos finalizando. O Ministério de Música te prepara já, tá bom? Vamos para a ceia. Gálatas capítulo 5, agora no versículo 21, né? Inveja, bebedeira, festança desregradas. Crente pode fazer festa, amados. Mas tem que ser uma coisa organizada, amém? Amém. Vamos lá. E outros pecados semelhantes, repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É você nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Forte isso, né, amados? Obras da carne, amados. Quando a gente tem essa listinha, está escrito aqui quais são as obras da carne, quais são as obras da natureza humana, quais são as obras que conflitam com o que o Espírito quer. O que é que hoje está em confusão, em conflito com aquilo que desagrada a Deus? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Andar em espírito e não satisfazer a vontade da carne, é você entender que essas vontades da carne desagradam a Deus e vai tirar você de herdar a salvação. Amém? Amém? Isso não é mais para os filhos de Deus. Nós precisamos estar a par dessas coisas. Tá, pastor? Aí, amém, amém. Aí sai ali no trânsito, leva uma fechada. Pi! Ah, seu infeliz! Aí começa de novo. Ira. Acessos de raiva, ira. Deixa eu contar para você um testemunho. Outro dia eu estava aqui na rua Brusque, dirigindo com meu filho. De repente, nada, surgiu um carro do meu lado buzinando. E o rapaz estava muito agitado. Irmãos, sábado à tarde, não tinha nem carro. Não sei, não foi que nasceu aquele carro. Eu acho que abriu uma passagem secreta e ele brotou assim do meu lado. Eu saí da rua Uruguai e virei na rua Brusque devagar. Para quem sabe, eu nem gosto de andar ligeiro. Devagarinho, de repente o cabo, não sei se ele queria ultrapassar pelo lado direito, porque eu saí pela ordem, quem está na faixa esquerda vai entrar para a esquerda, e em seguida eu fui para a faixa direita, porque eu ando devagar. Eu não sei se ele vinha pela direita e queria entrar na esquerda, eu sei que esse homem estava muito furioso, estava com uma filhinha atrás, era um senhor, um homem maduro, cabelo branco, desnecessário aquilo, amados. E ele começou a insultar, bravo, e eu bem tranquilo, olhando para ele, dirigindo, minha esposa não, meu filho, disse, ô pai, o que é que ele está falando? Eu falei, nem sei, filho. Eu acho que ele está elogiando o nosso modo de dirigir, né? Dirige bem. Aí ele fez, que louco, né, pai? Correndo. A criancinha atrás estava desesperada. Ele caiu em si. Depois que ele parou de ter o acesso de raiva dele, ele percebeu que eu estava nem aí. Sabe, irmão? Irmãos, você deve, olha só o que eu vou falar agora, não permitir que as pessoas tirem sua paz. É possível você controlar até quando você permite que alguém tire a tua paz, você passou o controle remoto para ela. Cadê o controle? Tem um controle aqui, né? Do ar-condicionado. Você faz isso aqui, ó. A pessoa chega, te insulta, tira a tua paz, você passou o controle da sua vida para outra pessoa. É você que define o meu humor. Não permita que ninguém defina quem você é. Amém? Aleluia. Para encerrar, Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22, aqui fala agora sobre o fruto do Espírito e as 9 evidências. Tá? Eu vou falar assim para a gente ficar bem claro. Qual é a nova lei? Diga, lei do amor. Jesus falou, está lá em João, no capítulo 13. Ai, Jesus, me ajuda. É muito versículo para falar. João, no capítulo 13, ele diz, o novo mandamento vos, que amem uns aos outros como eu vos amei. É o tipo de amor incondicional, amados. É como você ama aquele que não perdoa. É como você perdoa. Como é? É como você ama aquele que não merece. É como você perdoa aquele que não merece. Amém? Amém. Quase que eu falava outra coisa. Vamos lá, Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto. Repete comigo. Amor, alegria, paz, paciência,
Olha só, amado, paciência. Isso é um fruto do Espírito, amado. E quem vai frutificar? Diga, eu. Não é o Espírito Santo que vai produzir fruto. Ele não precisa, ele é o próprio amor. Deus é amor. É você nele que vai dar frutos. Amém? Diga para a pessoa, sei lá, seja paciente. Diga, seja amável. Seja alegre. Diga, tenha mais amor. Seja bondosa. Seja fiel. Tenha bondade. Tenha domínio próprio. Seja uma pessoa mansa. Aleluia. Foi forte isso, amados, para você? Amados, essas 9 evidências, ou esses 9 frutos do Espírito, é que vai evidenciar o amor de Deus na minha e na tua vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus através desses frutos do Espírito. O fruto é o amor. E essas 9 evidências é que vai... Tem alguma imagem aí? Eu não sei se eu tenho essa imagem. Que antes eu usava tanto ela, mas aí eu formatei o computador. Eu não sei se eu tenho mais ela aqui não. Tem os frutos, tem não, né? Aí era uma tela, não sei, faz tempo que eu não uso essa imagem. Que era o fruto do amor. Aí eu peguei uma laranjinha com 9 baguinhos e eu coloquei o nome de cada um, evidenciando. O fruto do amor, amado. Tem não, né? Ok. O fruto do amor. Paciência. Paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. Amado, você precisa ser o domínio próprio. É você que controla a sua carne. Quem tem que governar a sua carne é você, meu amado. Acesso de fúria. Palavras torpes. Isso não é para crente não, amado. Isso é obra da carne, isso é para crente carnal. O crente é um mato, é aquele que fica nervosinho, nervosinha. Eu sou nervosinha de Jesus. Não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Né? Não, e ainda usa a Bíblia. Ah, Jesus quando entrou no templo, quebrou tudo. Mas Satanás também usou a Bíblia para tentar Jesus. Foi ou não foi? Meu Deus do céu. O fruto do Espírito, amado, tem que ser evidenciado na minha e na sua vida. Você precisa amar o próximo de uma forma incondicional, que não leva em condição o merecimento deles. Você tem que perdoar o próximo, que é o princípio, acredito, mais difícil, quando a pessoa quer o teu mal, quando ela te feriu. Você tem que orar por aqueles que estão perseguindo você. Não é fácil, amados. A carne quer vingança. Mas a barraca, como a gente viu ali agora, não pode governar a tua vida. Diga, barraca, não vai governar a minha vida. Sejam guiados pelo Espírito Santo, deixe que o Espírito conduza a vida de vocês, vivam pelo Espírito, deixem que o Espírito conduza vocês, sigam as instruções, as palavras que a gente ouviu no primeiro versículo, em 3 versões diferentes, para que o Espírito Santo instrua onde você deve ir, o que você deve fazer. Amém, amados? Aleluia, muito obrigado, Jesus. Eu quero orar por vocês, você pode ficar de pé. Guto no violão. Por favor. Homem de Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, por tudo que o Senhor já fez e tem feito para cada um dos teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que a tua poderosa mão está guardando nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem planos de bênção, planos de paz, planos de nos fazer avançar, prosperar. Obrigado porque o Senhor não nos tentará com o mal, não causará dano nem mal em nossa vida. Muito obrigado, o Senhor nos protege, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos protegido de tanta coisa que a gente nem sabe. Obrigado pelo teu povo frutificando cada vez mais nas evidências dos frutos do Espírito, no amor, na paz, na alegria. Obrigado por um povo alegre, Senhor. O final do testemunho da irmã Norma, que ela me contou, achei muito interessante, que ela disse que começou a rir. Ela disse que eu comecei a rir, pastor, eu ria, não foi, irmã Norma? 20 minutos rindo, a filha entregou.
Gente, é isso que nós temos que evidenciar. A presença do Espírito Santo na nossa vida. A presença manifesta, ativa. Um povo alegre, um povo feliz. Um povo que anda em paz. Amém. Irmão, a carne quer governar. Ela quer reinar. Sabe? Às vezes eu sou crente e fica lá com a cara fechada, moado, para mostrar que é bravo. Pra quê, amados? Sorrir. Ah, mas ninguém vai com a tua cara. Cada um vai com a sua cara. Eu vou com a minha cara, tu vai com a tua cara, ele vai com a cara dele. Deus fez uma face para cada um. Não é verdade, amados? Amém. Aleluia. Viva uma vida piedosa. Uma vida com piedade, uma vida com compaixão. Intercedendo, orando pelo próximo. Daqui a pouco, amados, como o Guto falou aqui, ó, no começo. Esse pode ser aqui, ó, o último culto para nós. A Bíblia fala sobre uma volta iminente do nosso Senhor Jesus. Tudo que apontava para a volta de Jesus já aconteceu, amados. Pode acontecer agora, no estalar de dedos. Pode acontecer exatamente agora, no estalar de dedos. Feche teus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Deus? Obrigado por essa noite, obrigado pelo teu poder em nós, obrigado pelo teu amor derramado no nosso coração, obrigado pela alegria, obrigado pelo teu poder que está sendo emanado nos corações do teu povo. Graças te damos, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor já preparou. Aleluia. Muito obrigado, Senhor.